A paz do Senhor Jesus, mais um dia de leitura e releitura do livro de Eclesiastes, no capítulo 8, louvado seja Deus. Me acompanha nessa leitura, essa leitura para incentivo, né? Para ter o costume, né? A tradição de estar lendo, de estar trazendo à memória a palavra do Senhor, né? No Antigo Testamento, né? No Pentateuco, em Deuteronômio, por exemplo, a gente vê as repetições, né? Porque é uma forma pedagógica de você aprender as repetições, né? Ah, mas toda hora repetir as mesmas coisas não é um ritual? Depende, se for uma oração, seria um ritual, né? Porque uma oração é uma conversa com Deus. Se você falar sempre as mesmas coisas, seria um ritual. Só que quando você lê a palavra de Deus, não é para adquirir conhecimento de que? Da palavra de Deus. Então é diferente. A repetição ela é necessária, é pedagógica, ela acrescenta, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Iniciamos a nossa leitura. Você que é inscrito no canal, olha, já deixa seu like. Mas se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Os vídeos têm sido uma bênção, né? Testemunho tem sido mencionado. Louvado seja o nome do Senhor. É tudo para a glória de Deus, né? E eu estou muito alegre no meu coração porque tem alcançado vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A gente planta, né? Eu tô aqui plantando e você pode regar, né? Você pode regar, né? E Deus vai dar o crescimento. Todos nós juntos seremos, né? Uma equipe ali trabalhando em prol da obra do Senhor, né? Sempre tem alguém precisando de uma palavra, amados. Sempre tem alguém. Às vezes a pessoa ela precisa disso, né? Uma palavra, né? Naquele tempo exato. E você vai lá, envia um vídeo e é exatamente para ela. Foi o que aconteceu já, né? Algumas vezes nesses vídeos, né? Relatos de pessoas que têm meu WhatsApp, têm meu contato. E muitos ainda não têm meu contato, né? Mas eu deixo na descrição o WhatsApp, pode me adicionar. Então, assim, tendo um testemunho, se Deus falou com você, comenta nos comentários, eu chamo no WhatsApp, tá bom, amados? Me acompanha então na leitura? Amém? Capítulo 8. A obediência devida ao rei. Eu vou lendo de pouquinho em pouquinho e falando também ao mesmo tempo, né? Vamos tirar o maior proveito que nós podemos dessa palavra maravilhosa, né? Que nos concedeu o Senhor. Quem é como sábio? Perguntou. Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eu creio, amado, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem guarda o mandamento do Senhor não experimentará nenhum mal, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Discernir tempo, discernir o modo. Discernir tempo e o modo é discernir o teu dia a dia. É discernir o que você vai fazer, né? Porque às vezes você pergunta, Senhor, qual é o teu proceder? E Deus não responde. E Deus não dá sinais. Então, é para você aguardar. Mas vai ter momentos que tu vai fazer a mesma pergunta ao Senhor. E o Senhor, ele vai se manifestar de alguma forma e vai te responder. Os sinais procedem. Sempre procede. É uma porta aberta, uma porta fechada, ou é uma comunicação, ou a falta da comunicação também, né? Porque aqui tá falando do tempo e do modo, né? Discernir o tempo e o modo. Como será e quando será, né? Então Deus ele vai te dando a direção, né? Mas como o Senhor faz isso? É com todos que o Senhor faz isso? Olha aqui, ó. Quem guardar o mandamento não experimentará mal nenhum. E o coração do sábio, o coração do sábio, é aquele que busca sabedoria. É aquele que busca sabedoria, e a sabedoria do alto. Lembra que o princípio da sabedoria é o temor? Então é temendo a Deus, né? Mas como? No nosso proceder, no nosso caminhar, fugindo do mal, fugindo das coisas erradas, né? E o Senhor, ele nos dá a palavra, o conhecimento da palavra. A palavra vem para todos.
né? A palavra do Senhor diz que o povo sofre e perece por falta de conhecimento, né? E conhecimento da palavra de Deus. E também alguns conhecimentos seculares também. O povo literalmente, ele perece por falta de conhecer, né? Mas aquele que busca a sabedoria, ele, ainda que ele não seja tão sábio, mas o Senhor é tão misericordioso porque vê a busca dele e dá o discernimento. E ali ele te revela o modo e o tempo. Amém, amados? Você não será confundido. O Senhor, ele vai te mostrar, ele vai te guiar. E no versículo 6 agora, né? Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder. Quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter o espírito. Se tem poder sobre o dia da morte, e nem tem um poder sobre o dia da morte. Nem há armas nesta peleja, tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíram do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Amados, louvado o nome do Senhor. No versículo 8, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da tua morte, nem armas nesta peleja. Tampouco a impiedade livrará os ímpios. Aqui, amados, nós estamos falando de uma palavra que poder nós temos sobre a morte? Que poder nós temos sobre, né? Muitas vezes nós temos planos e nós somos, como posso te dizer, agora mesmo eu estava fazendo uma oração e estava conversando com Deus a respeito disso, né? Como nós não temos poder de dizer, amanhã eu vou fazer tal coisa, depois de amanhã eu vou fazer tal coisa, semana que vem eu vou fazer tal coisa. Nós não temos esse poder. Nós não dominamos o tempo, né? Nós não dominamos espírito e nem morte. Aqui está falando. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, porque muitas vezes nosso espírito está angustiado, está machucado, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, que hoje nós temos o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É aquele que acalenta o nosso espírito, é aquele que está conosco, é aquele que nos consola, é aquele que quando nós não sabemos orar, ele ora com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós, ele intercede por nós. O Espírito Santo é a coisa mais linda. O Espírito Santo é o consolador, aquele que estava com Jesus e quando Jesus foi para a destra do Pai, deixou ele conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também temos discernimento por causa do Espírito Santo. Nós temos discernimento quando temos o Espírito Santo. Esse é um fruto, se não for o primeiro fruto do Espírito, é esse o discernimento. Quando você tem o Espírito Santo, você tem um discernimento de espíritos. Se aquilo é ou não é de Deus. Como isso? Às vezes alguém vai te entregar algo. Se for da parte de Deus, aquilo testifica contigo. Se é que o Espírito Santo mora com você, faz morada dentro do teu ser, o Espírito Santo vai testificar. Agora, se a pessoa fala algo diferente do que Deus já falou com você, aquilo ali tem um embaraço, aquilo ali tem confusão, então você já vai entender que não é de Deus. Se entrar dúvida, então não é de Deus. Quando é de Deus, testifica. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o discernimento do Espírito. Vi ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse sua sepultura. Os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Aí aqui tem um subtítulo, né? Mais um título, o primeiro título, antes do versículo 1, a obediência devida ao rei. Nesta Bíblia que eu estou lendo, né? E aqui agora chega um outro título. O pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em adversidade. Então, neste
Subtítulo, né? O pecador não é logo castigado. Nós vamos falar sobre isso, né? Muitos já oraram ao Senhor dizendo: Senhor, os ímpios prosperam em nossos caminhos, né? E aqui diz, logo em seguida, o justo vê-se muitas vezes em adversidade. Ele se vê muitas vezes em adversidade. Aí a gente vai entender o porquê. Aqui através da leitura da palavra. Amém? Versículo 11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Porque deixa acumular, né? Como se não tem uma correção, então aquilo ali vai virando uma bola de neve, né? Quando o ímpio ele erra, não há uma correção sobre ele. Então aquilo vai gerando uma bola de neve. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Né? A palavra do Senhor diz: honrai pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Por quê? Porque o pai e a mãe geralmente não são todos, né? Querem o bem dos seus filhos. Então ali eles são avisados para não cair em armadilhas, para ser vigilante, para ter cuidado, né? Filho, olha, não anda por tal rua, né? Não vai, cuidado com o horário que você vai para tal local, né? Assim, para os pais instruindo: filho, não fala dessa forma, filho, não aceita isso de estranho. Então, assim, sempre uma instrução. E o filho que obedece, o que vai acontecer? Vai ser abençoado, seus dias serão prolongados. Por quê? Porque eles não pisarão em laços, eles não pisarão em lugares que não deveriam, eles não cairão, né? Isso não são todos os pais não, tá? Infelizmente, nós temos visto muitos pais negligenciando, né, seus filhos, simplesmente deixando de qualquer maneira se criar sozinho ou em casa de pessoas que não têm a mesma orientação que a sua, né? Deixando de qualquer maneira. Deus, ele não tá nesse negócio, né? É triste, infelizmente. Então, ainda há outra, mas o ímpio não irá bem e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Porque a gente tem visto tantas pessoas morrendo cedo, né? Seja de enfermidade. Não generalizando, existe justo também que estão morrendo, né? Mas a causa é, às vezes, né? A gente vê o porquê, Deus até revela alguns o porquê, né? Mas muitos têm morrido como? Se envolvendo com as coisas erradas, precipitadamente, né? Mortes muito recentes, né? Ainda na fase da sua mocidade, muito cedo, morrem muito cedo. Por quê? Porque andava com quem não devia, né? Temos que ter cuidado, amados. Temos que nos alertarmos, né? Enquanto a isso, principalmente nossos filhos. Se nós temos um cuidado com nossas vidas, cuidamos mais ainda da herança que Deus nos deu, que são nossos filhos. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra: há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. Então exaltarei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Tem um título aí em Eclesiastes, se eu não me engano é o capítulo 6, né? Assista esse vídeo, né? Eclesiastes 6. Abençoado, que tem exatamente esse título, né? Beber, comer e alegrar-se. Alegrar-se na companhia dos que você ama, né? Usufruindo do teu trabalho, das obras das suas mãos, né? Porque isso acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu meu coração a conhecer a sabedoria e a ver trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia e nem de noite vê um homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que
que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe. O homem para buscar não achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Você pode ser sábio o que for, né? A gente leu nos capítulos anteriores também que do campo a gente tira alimento para todos, seja para o camponês, seja para o rei, seja para o palácio. Então, assim também é o trabalho, né? O trabalho. Ó, por mais que trabalhe o homem para buscar, não achará, né? O sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá alcançar. Alcançar o quê? A obra, né? A obra que se faz debaixo do sol. Sempre haverá mais obra, sempre haverá mais trabalho. Não existe um fim. Não existe. Não existe. É uma constância. Deus está nos ensinando a serem constantes. Constantes. E no tempo e no modo que Ele propôs. Deus me deu recentemente, né, um sonho maravilhoso que ensina sobre a identidade. O Senhor me ensinou através desse sonho. Onde nós não podemos julgar pessoas pelo modo dela estar vivendo, nem pelo lugar que ela vive, nem pelo momento que ela, né, está passando. Por quê? Porque está no poder de Deus, nas mãos do Senhor, de mudar todo o quadro. Então, muitas vezes, você vai ver um feiticeiro, né, um drogado, uma prostituta, e se converterão. Nós também veremos pessoas que viviam em lugares terríveis, né, de miséria, e se reerguerão. Lembra daquele descendente de Jonatas, amigo de Davi? Mefibosete, se não me engano é Mefibosete, né? Ele se sentou na mesa do rei. Quem era ele para estar com o rei? Né? Então a gente tá vendo que já não pode julgar. Ele, como uma pessoa deficiente, ele vivia num lugar na escória da sociedade. Ele era rejeitado, mais do que os cegos. Então, amados, porque os cegos tinham utilidade, né? O cego podia estar dentro das cidades para poder pegar, né? Como posso dizer, esmolas, né? Então eles pegavam as esmolas, né? Nem todo lugar iam os aleijados, mas os cegos tinham mais, circulava mais, né? E ele estava na mesa do rei. Então o Senhor, ele me ensinou a respeito disso, não julgar a pessoa pelo modo dela estar, né? Nem pelo momento, né, que ela está passando, nem o lugar que ela está. Não julga a pessoa, nem o lugar. Então, a gente, resumidamente, não podemos julgar a pessoa, nem o tempo, né? Quem vai determinar é o Senhor, e nem o lugar. Deus é quem transforma. Assim Deus fez com este homem. Ele transformou a vida dele. Ele colocou ele junto com um rei. Se assentou na mesa do rei, né? Qual era a forma que ele estava? Um dia ele estava como uma escória, um cigano ou um largado, um mendigo. Outro dia ele estava sentado na mesa do rei, ouvindo de uma boa conversa entre os sábios, entre os príncipes. Porque esse Davi é rei. Ele vivia entre os príncipes e ele estava sentado com o rei. Isso faz algum sentido? Um homem que mudou totalmente o quadro da tua vida. Foi mudado o quadro da vida dele. E ele se tornou um homem com poderes, porque Davi abençoou a vida dele. Então, amados, ele é uma pessoa que um tempo se julgava, se falava dele de uma forma, e com certeza depois falaram bem diferente do que era antes. No tempo determinado, de uma forma que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E ele já não estava mais naquele lugar onde vivia, antes de ir para a cidade, ficar mendigando. Ele tinha um lugar de estadia, que era onde se reunia, né, os imperfeitos,
os aleijados, os cegos e tudo mais. Agora ele está na casa do rei. Então, não podemos, amados. Não podemos. O que nós podemos esperar? O que nós podemos esperar no dia de hoje é saber que você faça a obra de Deus e teme a Deus, sim. Faça. Mas o trabalho ele não vai acabar. Não vai acabar. Pode ser o homem mais sábio que for. Buscar esse entendimento e não vai encontrar. Porque o trabalho não vai acabar. O próprio Senhor, nosso Deus, ele trabalha. Ele sendo Deus. A palavra de Deus diz em Isaías que não se ouve Deus, e nem se ouviu Deus que trabalhasse por aqueles que nele acreditam, por aqueles que nele crê. Então você acredita que, então isso significa que se Deus está trabalhando, nós continuaremos trabalhando. Até chegar um tempo, amados, que testemunharemos coisas. Algumas agradarão nossas vistas, outras não. Algumas vai alegrar a Deus e outras não. Assim como um sol vem para justo e injusto, a morte vem para justo e injusto. Deus tem prazer na morte do justo, mas ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, chegará sim um fim. O grande dia do Senhor. O fim onde não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, para os que verdadeiramente servem a Deus, amam o Senhor verdadeiramente. Nós estamos aqui falando muitas vezes sobre o temor de Deus. E antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma oração e o Senhor me deu esta palavra aqui, que eu vou estar lendo pela misericórdia do Senhor. Está em Malaquias 3. Eu senti de falar aqui. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não serve. Isso é no 18, mas no 17, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim em particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. O Senhor, ele tem visto as obras da sua mão para você comer, beber e alegrar-se. Mas ele também sonda a respeito do que você tem feito para o reino de Deus. Esta obra também é contada. Esta obra também é contada. Então prestaremos conta. E o Senhor fará de nós um tesouro particular dele. E guardará com ele como que ele falou aqui, como um filho que o serve. Um filho que serve é muito precioso. Ele tem um grande valor para Deus. Então, do resto é vaidade. De todo o restante é vaidade. Às vezes até a própria sabedoria pode colocar alguns em tropeços. A palavra nos ensina sobre moderação. No capítulo anterior, se não me engano, de Eclesiastes, capítulo 7, fala sobre moderação. Eu sei que o Senhor tem uma cruz, uma medida para cada um. Então, quando você olhar o teu irmão, tua irmã, não julga sem saber. Não julga sem conhecer a história. Entenda isso. Porque Deus pode te colocar na mesma situação dessa pessoa para que você compreenda o que está acontecendo. O fardo, melhor dizer, na cruz, porque crente não carrega fardo pesado, não. Ele carrega o fardo leve, porque o fardo do Senhor é leve e o seu jugo é suave. A cruz da pessoa, cada um tem sua medida. Para alguns, acessos mais fáceis, para outros, há uma certa dificuldade. Em tudo isso é permissão de Deus. Vai ter momentos que muitas portas vão estar abertas para você e você vai se perguntar, por que o outro está sem trabalhar? Mas é Deus. É Deus. Aqui no Rio de Janeiro tem emprego que se dá a balde. É muito emprego para a honra e glória de Deus. E por que ainda existem desempregados? Aqui o índice de empreendedores aumentou muito.
empreendedorismo ou microempreendedor. E por que muitos ainda sofrem com dívidas? Então nós temos que entender. Muitas vezes as pessoas julgam uma pessoa e outra, mas não conhecem a pessoa. Então vamos nos preocupar com as nossas obras. E sim, temer e tremer a Deus e levar a palavra. A palavra com amor, ela exorta. Porque não é a sua boca, é a palavra de Deus. Se você falar do que está na palavra, quem vai te ouvir vai recebê-la. Mas se você falar fora da palavra, não terá crédito. Porque não se trata de você, se trata de Deus. Se trata de Deus. É tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. Não se trata de nós. Não se trata de nós, é sempre Ele. Temos que entender o que é nos diminuir. Temos que entender o que é desaparecer para que Deus venha aparecer. No logo do meu YouTube e da minha página, a minha foto não aparece. Foi uma arte que deu errado, mas deu certo. Porque no momento que eu vi aquilo, eu falei, muito legal, gostei demais. É exatamente isso que eu quero, que o Senhor apareça através de mim. Porque minha aparência não tá legal, não quero que ninguém me veja mesmo não. Mas eu quero que vejam o Senhor através da minha vida. Através de mim. É isso que eu quero. Fuja da aparência do mal. Seja uma testemunha viva, seja uma carta viva de Deus, para que pessoas venham querer o teu Deus, para que pessoas venham olhar para você, para que pessoas venham olhar para mim e querer servir ao nosso Senhor. É tempo de se arrepender, é tempo de confessar pecado, é tempo de clamar socorro a Deus e tempo de buscar os que estão perdidos, desgarrados. Esse é o tempo oportuno para isso. Que o Senhor desça um avivamento sobre essa terra e não fiquem perdidos. Aqueles que uma vez conheceram a palavra e se afastam, se o Senhor Jesus voltar, grande será o pesar sobre aquela vida se não houver arrependimento, né? E para quem não conhece também haverá. A verdade é que poucos têm pregado sobre o juízo, mas o juízo veio para os rebeldes. E para os fiéis virá o galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso momento da oração. Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilha ele. Deixa seu like, né? Deixa o comentário. Tem pessoas que não conseguem fazer o login. Pede ajuda a alguém que saiba fazer. Peça ajuda. Não deixe de fazer o login para você poder deixar o teu like, teu comentário. Amém? Para você se inscrever no canal. Se você não tem intimidade com o celular, pede ajuda a alguém. Tá bom? Me dá essa forcinha. Preciso que esse vídeo venha a alcançar o máximo de pessoas. Para a honra e glória de Deus. Eu quero ganhar alma. Eu quero ouvir de testemunho. Para me incentivar também. Saber que esta obra está andando. Está prosperando. Né? Está tendo efeito. Louvado seja Deus. Hoje já recebi um testemunho e muito me alegrou. E eu estou feliz. Deus, Ele faz maravilhas no nosso meio. E Ele fará muito mais. Tá? Aquele que de graça recebe, de graça dá. Eu estou aqui enviando esse vídeo. Recebendo, você está de graça. Compartilha. Dá de graça. É uma palavra da parte do Senhor. Eu não estudei essa palavra para trazê-la ela aqui. O Senhor tem fluído. O Senhor tem enchido a boca. Porque quando a pessoa está disposta a falar, a fazer a obra do Senhor, fazer algo que realmente surja um efeito, o Senhor, Ele nos capacita. O Senhor testifica. Né? Vamos para o nosso momento de oração, né? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus,
Toma nossa vida em tuas mãos. Grandes coisas tem feito o Senhor, meu Pai. Nesse texto maravilhoso que o Senhor nos deu, Deus querido, de Eclesiastes, um conhecimento, meu Deus querido, que o Senhor deste para o teu servo. Sabemos que tudo é vaidade, porque muitas coisas nós temos buscado, Senhor. Mas muitas vezes, o que verdadeiramente temos que buscar, Senhor, é aquilo que nós não vemos. Que é o Senhor Deus invisível, que é o Senhor Deus sobre toda a terra. Colocarmos nossa fé em ação, buscar, temer e tremer o teu santo nome, buscar pelas almas, buscar por aqueles que é a escória da sociedade, que está caído, que está derrotado, levantar aquele, meu Deus querido, que está afastado, ou que está oprimido, meu Pai, por alguma força maligna, ajudar a viúva, ajudar o órfão, Senhor Deus querido, quantas obras, Senhor Deus querido, tem, meu Deus. Mas o Senhor também dá o discernimento a quem nós devemos, Pai, levar, ajudar, reerguer. Muitos não querem. E nós não podemos invadir, meu Deus querido. Mas a todos que querem, meu Pai amado, o Senhor está disposto a recebê-lo. Vinde a mim, bendito de meu Pai. Meu Deus amado, grande és tu, Senhor. Nós somos pequenos, que nós vemos cada dia diminuir mais e o Senhor vem aparecer através de nós. Para a glória do seu santo nome, meu Deus. Meu Deus. A obediência devida ao rei. Obediência devida ao rei foi o primeiro título. Meu Deus amado, o Senhor é rei dos reis. Que nós venhamos ser obedientes a ti. Que nós venhamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, enxergar todos os dias nossas vidas, qual é a tua vontade sobre a nossa, para que a gente venha investir nosso tempo e nosso modo e tudo mais, Senhor, em nós, para o crescimento do reino de Deus. Muitos estão pensando em crescer em prosperidade, multiplicar coisas terrenas que perecem. A tua palavra diz que não ficaria tijolo sobre tijolo. Traças roem e o ferruja. Meu Deus, aqueles que têm a juntar tesouro nessa terra. Há pragas que destrói num instante. Uma moeda pode se desvalorizar de um dia para o outro. Só basta um homem do sistema dizer: não vale mais o seu dinheiro. Porque existem esses homens maus. Só basta um homem do sistema dizer: esta casa não é mais sua. Porque existe um homem mau. Nossa nação está passando por situações como esta, meu Pai. Aonde há uma autoridade que teme a ti e a outra, Senhor, que quer destruir o teu princípio, meu Pai, os princípios do Senhor. Meu Deus da glória, abre os olhos da nação, abre os olhos da sociedade, abre os olhos dos seus filhinhos. Meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, toda autoridade levantada por ti. Mas tem homens que pedem reis tendo profeta, como pediram Saul. Porque não deram, Pai, ouvido à tua voz. Porque o profeta naquele tempo era o Senhor na terra. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, daqueles que não têm um entendimento, meu Pai. E nem um discernimento de espírito, como foi falado através desse vídeo abençoado. O segundo título, Senhor, o pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em adversidade. Porque o justo, ele é corrigido pelas suas mãos. A tua palavra diz que o Senhor corrige aquele que ama. E o ímpio, cada vez ele vai se sujando mais. Mas o justo, cada vez ele se limpa mais. Meu Deus. Nos dê o entendimento, abra a visão, em nome do Senhor Jesus, para cada dia mais sermos constantes na tua presença. E que nada, nem ninguém, nem modo, nem tempo, meu Pai, venha nos separar de ti. Como está escrito em Romanos, Pai, 8. Nada venha nos separar de ti. Nada, 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 Senhor. Nada, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa rica e grande oportunidade. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Entrega a vida de cada um que está aqui participando comigo, meu Pai Deus querido, deste vídeo, assistindo ou ouvindo.
E eu louvo e agradeço o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo e fica alerta para o próximo vídeo, tá? Que será o Eclesiastes capítulo 9. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe o vídeo.